Bom, olá, prazer, meu nome é Eric e hoje eu vou apresentar para você um pouco mais sobre alguns métodos de arrays muito úteis que o JavaScript possui e que, enfim, se você for desenvolver alguma aplicação com JavaScript, provavelmente você vai ver algum desses métodos aqui que eu vou apresentar para você, ok? O primeiro método que eu vou apresentar para você é o método for each. O método for each ele serve para a gente iterar sobre os elementos de um array. Então, nesse exemplo aqui é um exemplo bem simples, eu tenho só um array aqui com 5 números e eu quero printar esses números aqui, né? Todos esses números do nosso array. Então, a gente pode utilizar o método for each dos arrays, né? Que ele recebe como parâmetro uma função de callback. Essa função de callback, por sua vez, recebe cada item do array, né? Cada elemento do array com sua respectiva posição no array, né? E aqui eu só estou printando o item com a sua posição, ok? Se a gente executar o script, a gente pode ver que ele retornou para a gente aqui os 5 números com a sua respectiva posição aqui. Os próximos dois métodos que a gente vai ver agora, que são para adicionar e remover os elementos de um array, né? Que é o push e o pop, respectivamente, né? Eles são bem semelhantes porque eles trazem consigo essa ideia de pilha, né? Então, se você não sabe esse conceito de ciência da computação, você pode imaginar uma pilha de pratos, né? Para facilitar aqui o entendimento. Então, uma pilha de pratos, né? A gente adiciona um prato em cima do outro, né? A gente adiciona um no topo do outro, né? E o último que a gente adicionar, né, nessa pilha de pratos vai ter que ser o primeiro que a gente vai ter que remover, digamos assim, né? Então, o push e o pop, eles têm essa ligação, digamos assim, né? Então, se você parar para pensar no nosso array, né, como uma pilha de elementos, né, você pode pensar que se eu quiser adicionar com push, né, o push ele serve para a gente adicionar no final do array, né, a gente pode imaginar que a gente está colocando em cima, no topo da pilha, um novo elemento, né? E com o pop a gente está tirando esse topo, né? Porque o pop ele vai remover o último elemento do array. Então a gente está tirando o topo da pilha, né? Com o pop. Então aqui é um exemplo bem simples. Eu estou só criando aqui um array de frutas com nomes de frutas, né? E estou adicionando uma fruta nova nesse array, né? Então, se a gente executar esse script, push, deixa eu dar um clear aqui primeiro, node push, aí a gente pode ver que ele adicionou a fruta uva no nosso array após o push, ok? Então, estendendo um pouco esse exemplo para a gente ver a utilização do método pop, a gente pode ver aqui que eu só complementei ao mesmo exemplo, né? Eu só complementei com essas linhas finais aqui, né? Em que eu utilizo o método pop para remover desse array, né? E se a gente executar esse script, a gente vai ver que ele removeu a fruta uva, né? Após a execução do método pop, né? Ele colocou a fruta uva com push e removeu com pop, né? Ou seja, ele adicionou no topo da pilha, né? Se a gente pensar o nosso array como uma pilha de elementos, e removeu da nossa pilha, né? Do topo da nossa pilha, né? O push e o pop são métodos para adicionar e remover elementos do array. Eles trazem consigo essa ideia de pilha muito interessante. Bom, se a gente quiser remover elementos, né, que não estejam na última posição do array, a gente pode utilizar o método splice, ok? O método splice ele serve para a gente remover elementos que podem estar lá no meio do array e a gente pode remover a quantidade de elementos que a gente quiser em qualquer posição do array, né? Então aqui eu tenho um exemplo bem simples de novo com o nosso array de números aqui e suponho que eu queira remover os elementos 2, 3 e 4, os números 2, 3 e 4 aqui do nosso array. Eu posso utilizar o método splice, né? Passando como parâmetro o índice do primeiro elemento que eu quero remover. Então, eu quero remover a partir do número 2 aqui. Então, eu passo o valor 1, que é o índice do 2, e a quantidade de elementos que eu quero remover a partir desse índice que eu passei aqui no primeiro parâmetro. Então, eu quero remover 3 elementos a partir do índice 1, ou seja, eu quero remover os números 2, 3 e 4 aqui do nosso array, ok? Se a gente executar esse script, a gente vai ver que ele removeu aqui do nosso array os elementos 2, 3 e 4,
restando apenas os números 1 e 5 aqui para a gente. Bom, os próximos 3 métodos que a gente vai ver agora são métodos que permitem a gente trazer essa ideia do paradigma funcional aqui para o nosso código JavaScript, ok? Quando eu digo paradigma funcional, a gente remete àquele conceito de funções lá do ensino médio. Então, por exemplo, a nossa f de x igual a 2x igual a 3x, f de x igual a x ao quadrado, por exemplo. Então, essa é a ideia que esses 3 métodos que eu vou apresentar para vocês trazem para o nosso código, ok? Bom, o primeiro deles que a gente vai ver é o map, né? O map ele executa uma operação para cada elemento do nosso array e ele retorna esse elemento operado, digamos assim, para um novo array, ok? O map ele retorna um novo array com essas transformações que a gente vai realizar para cada elemento, ok? Então, nesse exemplo aqui, é um exemplo bem simples, eu só estou criando um array de números aqui, né? E eu quero calcular o dobro desse array e o triplo desse array, ou seja, os elementos multiplicados por 2 e os elementos multiplicados por 3, ok? Bom, para isso eu fiz duas funções aqui, né? A primeira delas vai calcular o dobro, né? E a segunda vai calcular o triplo, ok? Bom, em ambas eu estou chamando o método map aqui, né? Passando uma função de callback para o método map. E essa função só pega o item e multiplica por 2, nesse caso do double, né? E no caso da triple, né? Da minha função que vai calcular o triplo, ele vai, esse método map aqui, o callback que o map recebe, ele vai só multiplicar por 3 o nosso item, ok? Então essa é a ideia que a gente traz aqui para o nosso código, essa ideia desse paradigma funcional, vem aqui na nossa função callback que a gente está passando para o map, né? A gente está multiplicando por 2 aqui, né? Nosso item, e isso representa como se fosse a representação de uma f de x igual a 2x, ok? Nesse caso da triple, né? Como eu estou fazendo item vezes 3, é como se fosse aqui a nossa f de x igual a 3x, né? Fazendo um paralelo aí com essa ideia de funções, ok? Se a gente executar o nosso código, né? A gente vai ver que ele retornou para a gente o array multiplicado por 2, ok? O array original multiplicado por 2 e o array original multiplicado por 3. Bom, o próximo método que a gente vai ver é o método filter. O método filter ele é semelhante, muito semelhante ao método map, só que ele vai aplicar a nossa função de callback para cada elemento, e essa função de callback ela é uma função teste, ou seja, os elementos que passarem nesse teste, né, que passarem nessa função teste que a gente está passando para o filter, né, que a gente passa para o filter, eles vão entrar no nosso novo array, né? E os elementos que não passarem nesse teste não vão entrar no nosso array. Então, suponha esse exemplo aqui que eu tenho um array, novamente um array de números, né? E eu quero desse array extrair um novo array contendo os números que são maiores que 2 aqui desse array, ok? Então, a gente pode chamar o método filter. Eu criei uma funçãozinha aqui chamada filterNumbers, que recebe o nosso array, e ela realiza um filter aqui nesse array, ok? Esse filter recebe também uma função de callback, essa função teste, né? E aqui eu estou retornando um valor booleano, né? Eu quero os itens maiores que 2, né? Os itens que nessa condição retornarem true, né? Vão entrar no nosso novo array, e os que retornarem false não vão entrar no nosso array, ok? Então, se a gente executar esse script, a gente vai ver que ele retornou os elementos 3, 4 e 5 do nosso array, porque são os números maiores que 2 aqui do nosso array original. E, por último, dessa trinca de métodos, né, que eu apresentei para vocês, nós temos o método reduce, né, que, como o próprio nome diz, ele vai reduzir o nosso array, né, os elementos do nosso array, a um único valor, a um único elemento, ok? Então, suponha um exemplo que eu queira, que eu tenho um array de números aqui, né, e eu queira realizar a soma dos elementos desse array. A gente pode chamar o método reduce, né, então eu criei uma função soma aqui, que vai receber um array, e ela vai aplicar a função reduce desse array, né, para cada elemento desse array, ok? Então, a função reduce, ela recebe como parâmetro
uma função de callback também. Essa função de callback, por sua vez, ela recebe uma variável acumuladora, né, que ela contém o valor acumulado dessa redução das iterações anteriores, ok? E o item sobre o qual a gente está iterando no momento, ok? Então, nesse exemplo aqui da soma, né, que eu quero somar os elementos, eu posso só acrescentar o nosso item, né, o valor do nosso número, né, a nossa variável acumuladora, né? Então, se a gente executar esse script, a gente vai ver que ele retornou 15, que é a soma dos elementos desse array aqui, ok? Bom, o método reduce, além da função de callback, ele pode receber também um valor inicial para o nosso acumulador. Então, por exemplo, se eu passar aqui 10, ok? Se eu passar 10 aqui para o nosso valor inicial do acumulador e executar aqui o nosso script, a gente vai ver que ele retornou 25, porque 25 é a soma dos 15 anteriores, ok? A soma do array, né? Dos números do array, mais os 10 iniciais que ele começou já como valor inicial para o nosso acumulador. Bom, por fim, a gente vai ver os dois métodos que a gente tem no JavaScript para buscar elementos dentro de um array, ok? Então, suponha esse exemplo aqui que eu tenho uma lista de usuários, né? Os usuários, eles têm ID, nome e e-mail, e eu quero buscar algum usuário desses aqui pelo e-mail. No caso aqui, eu estou querendo buscar o usuário Marcelo pelo seu e-mail, ok? Então, a gente pode utilizar o método find do JavaScript, né? Ele recebe uma função de callback aqui como parâmetro, né? E essa função de callback vai testar cada elemento do array na condição que a gente passar aqui dentro dela, ok? Bom, o find ele vai retornar o primeiro elemento que passar nesse teste aqui que a gente está implementando aqui nessa função de callback, ok? Então, se a gente executar nosso script, a gente vai ver que ele retornou o usuário Marcelo aqui para a gente, ok? Se a gente, por um acaso, buscasse alguma coisa em que o nosso teste aqui não passasse em nenhum, né, para nenhum item do array, né, a gente pode ver que o método find, ele retorna undefined. Bom, e o método findIndex funciona da mesma forma que o método find, só que ao invés dele retornar o item em si, né, o elemento em si, que passou no teste, ele vai retornar o índice desse elemento, ok? Então aqui a gente tem também o mesmo exemplo, né, e eu estou buscando de novo o usuário Marcelo. Se a gente executar esse script, a gente vai ver que ele retornou 1, porque 1 é o índice do Marcelo aqui no nosso array, ok? Se por um acaso a gente pesquisasse alguma coisa, buscasse alguma coisa que não passe em nenhum teste, né, na nossa função de callback, ela vai, o método findIndex vai retornar -1, porque ele não encontrou nenhum índice que satisfaça, de nenhum elemento que satisfaça essa condição. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Claro, existem muitos outros métodos de JavaScript, muitos outros métodos de arrays em JavaScript, mas acho que esses são os principais e que dão a base assim para você conseguir ver outros métodos aí e, enfim, esses são os métodos que vão ser mais úteis, assim, eu acredito, na hora de desenvolver as suas aplicações, ok? Bom, é isso, fiquem ligados aqui no canal, né? Deixem nos comentários sugestões de vídeos, de tecnologias que vocês queiram aprender. E é isso. Até a próxima.